Existe uma guerra acontecendo agora e talvez você nem perceba. Não são tiros, não são gritos, não são tanques nas ruas, mas ela acontece dentro de lares, corações e mentes. Silenciosa, destrutiva, espiritual. A palavra de Deus nos revela que a verdadeira batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. E qual é o campo de batalha mais vulnerável e mais visado? A sua casa. Lares que antes eram lugares de paz, hoje são territórios de tensão. Casais se tornam estranhos, filhos se afastam. A presença de Deus, antes sentida, se esvai pouco a pouco, e em seu lugar cresce o desânimo, a ansiedade e o caos. Mas por que isso acontece? Porque muitos não perceberam que o lar é o primeiro lugar onde o inimigo tenta minar a fé. Se ele destrói a base, o resto desmorona. O inimigo não tem pressa, ele age com sutileza. Um conteúdo que entra pela televisão, uma conversa atravessada que vira mágoa, uma rotina que exclui Deus aos poucos. E o ambiente espiritual da casa vai sendo contaminado. E aqui está o alerta. Se você não erguer uma proteção espiritual sobre seu lar, o inimigo encontrará brechas. A boa notícia? A Bíblia nos ensina como blindar a nossa casa, com princípios eternos, valores imutáveis e autoridade dada por Deus. Não importa o tamanho do problema ou há quanto tempo sua família sofre, Deus pode restaurar o que foi quebrado. Ele pode transformar sua casa em um refúgio de paz, onde anjos acampam ao redor e o mal não encontra morada. Neste documentário, você vai descobrir como ativar as armas espirituais para proteger sua família. Vai entender o poder da oração no lar, a autoridade espiritual do sacerdote da casa e os princípios de santidade que criam um escudo contra as trevas. Mas tudo começa por uma decisão. Você vai deixar sua casa desprotegida ou vai se levantar hoje como um guerreiro espiritual? Você já parou para pensar como o inimigo consegue acessar um lar? Ele não precisa arrombar a porta com violência. Basta que alguém a deixe entreaberta. Na Bíblia, o próprio Deus advertiu Caim. O pecado está à porta e deseja conquistar você, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Essa mesma verdade ecoa até hoje. A questão é, quais são as portas que muitos têm deixado abertas? Uma das principais é o entretenimento sem filtro. Filmes, músicas, séries e conteúdos que normalizam o pecado, promovem o adultério, zombam da fé, exalam violência ou ocultismo. Tudo isso pode parecer só uma distração, mas na verdade são sementes. E o que é plantado na mente mais cedo ou mais tarde, frutifica na vida. Outra porta comum é o pecado não confessado. Raiva, mágoa, orgulho, mentiras dentro do casamento, vícios secretos. Quando algo permanece nas sombras, o inimigo se aproveita para criar raízes. Por isso, Tiago 5,16 nos ensina: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Onde há luz, as trevas não prevalecem. Existe ainda uma porta mais sutil, porém devastadora: a ausência de oração em família. Lares que não oram juntos, não se protegem juntos. Quando os pais não assumem a posição espiritual no lar, o ambiente se torna vulnerável. E nesse vácuo de liderança espiritual, o inimigo planta desordem, desunião e incredulidade. Também não podemos ignorar os objetos e práticas que trazem maldição. A Bíblia é clara ao mostrar que certos itens carregam carga espiritual negativa, como os objetos consagrados a ídolos ou práticas ocultas. Deuteronômio 7:25-26. Livros, imagens, símbolos, tudo isso precisa ser avaliado à luz da palavra. E o mais impressionante,
Muitas dessas portas foram abertas com consentimento. Não foi o inimigo que invadiu à força. Foi o próprio morador que permitiu a entrada, às vezes sem perceber. Mas há uma esperança. Toda porta que foi aberta pode ser fechada no nome de Jesus. Neste documentário, vamos te mostrar como identificar essas brechas e, mais importante, como restaurar o altar espiritual da sua casa. Porque um lar onde Jesus é o Senhor se torna território blindado pelo céu. Existe uma figura espiritual que Deus levantou para proteger, ensinar e conduzir a família, o homem. Mas esse papel tem sido ignorado, distorcido ou abandonado. E quando o homem não assume sua autoridade espiritual, o lar inteiro sofre as consequências. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos que a responsabilidade espiritual do lar foi confiada ao homem. Adão recebeu diretamente de Deus as instruções sobre o Éden. Foi a ele que Deus deu a ordem de guardar e cultivar o jardim. E mesmo quando Eva foi enganada, foi Adão quem foi cobrado. Onde você está? Gênesis 3:9. O homem, no plano divino, é o sacerdote do lar. Isso não significa domínio autoritário, mas liderança espiritual em amor. Significa ser o primeiro a buscar a Deus, a interceder pela família, a ensinar os filhos, a manter o altar da oração aceso dentro de casa. Mas hoje, em muitos lares, o oposto acontece. Os homens se tornaram passivos, silenciosos, omissos espiritualmente. Enquanto isso, esposas e filhos caminham sem direção, enfrentando batalhas sem cobertura. Não é à toa que a desordem espiritual cresce, porque o inimigo sabe que, se derrubar o sacerdote enfraquece toda a casa, a palavra diz: Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. Note, cabeça não é opressor, cabeça é o que guia, protege, sustenta. E Efésios 5 vai além. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Esse é o padrão de liderança espiritual que Deus espera. Quando o homem se posiciona como sacerdote do lar, os filhos crescem com identidade. A esposa floresce em paz. O ambiente espiritual se alinha com o céu. E o inimigo não encontra brechas. Isso não exige perfeição, mas decisão. Não é sobre ser um supercrente, mas sobre ser alguém disposto a obedecer e servir. Se você é homem, essa é sua chamada. Se você é mulher, ore para que seu marido assuma essa posição. Com amor, não com imposição. Porque quando o sacerdote do lar se levanta, o inimigo tem que bater em retirada. Se o homem é o sacerdote do lar, a mulher é o pilar da edificação espiritual. Ela carrega uma força silenciosa, mas decisiva. A Bíblia a descreve como aquela que, com sabedoria, edifica a sua casa, mas se insensata, pode destruí-la com as próprias mãos. Provérbios 14:1. O papel da mulher no lar vai muito além das tarefas visíveis. Ela molda o ambiente, dá o tom emocional e espiritual da casa, planta palavras de fé ou de destruição. E por isso, o inimigo tem lutado tanto para desconstruir a imagem da mulher virtuosa, aquela descrita em Provérbios 31. A mulher de Deus não é submissa no sentido pejorativo que o mundo tenta pintar. Ela é submissa como a igreja é a Cristo, por escolha, por honra, por aliança. E essa submissão não é fraqueza, é sabedoria, é autoridade sob cobertura, é a manifestação de uma força que sabe o seu lugar diante de Deus. Sara chamou Abraão de Senhor, não porque era inferior, mas porque reconhecia a responsabilidade espiritual dele. E em troca, foi abençoada como mãe de nações. A mulher sábia é atenta ao mundo espiritual. Ela percebe quando a atmosfera da casa está pesada. Ela intercede pelos filhos, cobre o marido com oração, guarda a porta do lar com discernimento.
Ela é como a sentinela na muralha. A mulher de fé não disputa posição com o marido. Ela o ajuda a cumprir o seu chamado. E juntos formam uma fortaleza espiritual quase impenetrável. O diabo odeia esse tipo de união, porque sabe que quando homem e mulher estão alinhados com os princípios do reino, toda a casa se torna uma trincheira de vitória. Quantos lares estão em ruínas porque a mulher desistiu de lutar em oração? Quantos filhos estão perdidos porque a mãe não se levantou como intercessora? Deus está levantando mulheres como Débora, que julgava, liderava, guerreava. Mulheres como Esther, que jejuavam, se colocavam diante do rei e mudavam decretos. Mulheres como Ana, que choravam diante do altar até gerarem profetas. Você, mulher, foi chamada para muito mais do que o mundo diz. Você é coluna espiritual do seu lar. Você é batalhadora silenciosa, profetisa da esperança, guardadora da promessa. Quando a mulher de Deus se posiciona, as trevas batem em retirada e a casa floresce com a presença de Deus. Você pode ter uma bela casa, paredes fortes, trancas modernas, câmeras de segurança, mas se não houver um altar dentro dela, ela está vulnerável. Não estou falando de um altar físico. Estou falando de um espaço sagrado de comunhão com Deus, onde a família se reúne. Ora, lê a palavra e declara: aqui só o Senhor reina. O altar familiar é o coração espiritual do lar. É ali que se estabelece a cobertura divina. É ali que os filhos aprendem a temer a Deus. É ali que se vence o inimigo invisível. Em Josué 24:15, o líder declara com firmeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não era apenas uma declaração religiosa, era uma decisão estratégica, uma blindagem contra os deuses estranhos, contra a cultura corrupta de Canaã, contra tudo que quisesse tomar o lugar de Deus no centro do lar. Santificação também é blindagem. Ela começa nos olhos, nos ouvidos, nas conversas. Que tipo de conteúdo entra pela TV da sua casa? Que tipo de música embala as manhãs? Que tipo de influência digital entra pelo celular dos seus filhos? O Espírito Santo não divide espaço com o pecado habitual. É tempo de purificar ambientes, desfazer acordos inconscientes com a cultura deste século, expulsar o que contamina, consagrar novamente o lar ao Senhor. Discernimento espiritual é a chave final. Blindar a casa é também perceber o que não é dito, o que se move no invisível, o que tenta se infiltrar sorrateiramente. Pais espiritualmente cegos criam filhos vulneráveis. Maridos distraídos abrem portas perigosas. Mulheres alienadas não percebem as investidas do inimigo. Blindar sua casa é estar em guerra constante, mas não sozinho. É contar com os anjos do Senhor ao redor dos que o temem. É fazer da sua sala um campo de adoração, do seu quarto uma torre de oração, da sua mesa um altar de comunhão. Talvez sua casa hoje esteja em ruínas, espiritualmente falando, mas Deus pode restaurar. Ele é especialista em transformar caos em ordem, cinzas em beleza. Tudo começa com uma decisão. Senhor, reina sobre este lar. E se este vídeo te ajudou a entender o poder de blindar sua casa com os princípios de Deus, deixe o seu gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. E se você conhece alguém que está enfrentando lutas espirituais no lar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Se você quer continuar aprendendo e crescendo em sua fé, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte da nossa comunidade de buscadores da verdade. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Lembre-se, o lar é o primeiro campo de batalha espiritual. E quanto mais ele estiver firmado na palavra de Deus, mais ele se tornará uma fortaleza de luz em meio às trevas. Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e sobre toda a sua casa.